Vamos lá para análise macro. Bom, o dia de hoje começa aí com um otimismo generalizado para as bolsas do mundo inteiro. A gente está tendo sim esse otimismo sendo impulsionado pela Europa, mais especificamente pela Itália. Ontem a Itália ficou nos holofotes do mundo quando o governo italiano resolveu anunciar uma taxação de 40% sobre os lucros extraordinários dos credores dos bancos lá, né, dos bancos em si. E nós tivemos, obviamente, os bancos italianos, os bancos pela Europa toda caindo e refletindo pelo mundo. Lembrando que ontem a gente também teve um fator China, né, um fator Ásia lá bem forte de queda e acabou generalizando na abertura dos mercados, né? Conforme foram saindo os dados durante o dia, a gente teve aí novas informações que ajudaram a amenizar um pouco o cenário. Mas a resolução para hoje está totalmente voltada a isso, depois que o governo italiano ele voltou atrás, ou seja, ele recuou na agressividade do imposto e agora ele botou um teto dizendo que provavelmente não deve passar de 0,1% dos ativos dos bancos, essa taxação. E isso está fazendo agora, obviamente, os bancos na Itália subir, né? Na Itália, na Europa como um todo. Por exemplo, a Unicred estava subindo mais de 4%, o São Paulo mais de 3%, e inclusive o índice de bancos mesmo estava subindo aí mais de 3,6%. Além de tudo isso, isso acaba gerando um cenário benéfico de valorização para o euro frente ao dólar, o que acaba gerando uma pressão de queda para o dólar no mundo, né? Nós temos também, para ajudar esse cenário, no dia de hoje, a gente teve falas de membros do Fed mais dovish, né, ou seja, mais amenas, inclusive o Harker, ele disse que se não houver nenhuma surpresa inflacionária lá nos Estados Unidos, provavelmente eles vão interromper os aumentos de taxa de juros na próxima reunião, mas deixou bem claro que os juros ainda precisa ser mantido em patamares altos por mais tempo. O Barkin, ele falou na mesma linha, eles falaram em momentos diferentes, mas ele falou na mesma linha dovish, bem tranquilo, né? E acaba ajudando no otimismo para hoje dos mercados. A gente tem uma única preocupação para o fator inflacionário, que é o preço do petróleo, que ele estava caindo até de manhã, agora de madrugada, só que agora voltou a subir aí e já começa a ter gestores macro falando que o fator petróleo, se voltar a pressionar aí próximo de $90, vai voltar a pressionar a inflação no mundo, que automaticamente gera uma preocupação que terão novas altas de juros pelo mundo, ou no mínimo manter os juros por mais tempo mais alto, né? O que gera uma busca por segurança e saída de ativos de risco, que são as bolsas no caso. E no cenário asiático, a gente teve a tão esperada divulgação aí dos índices de inflação da China e basicamente vieram índices ruins novamente, né? Na verdade, vieram deflacionários, né? O que a gente entenderia como positivo, se fosse aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mas para a China é um cenário bem complicado. A gente teve a divulgação do CPI e do PPI, CPI é inflação consumidor, PPI é inflação ao produtor, e ambos vieram deflacionários. Isso não acontecia desde 2020. O PPI, que é basicamente o principal a ser observado, ele veio menos 4,4%, ou seja, uma deflação bem pesada. O CPI veio menos 0,3%, e isso aumenta a preocupação aí com desaceleração chinesa, só que na ponta contrária aumenta um possível estímulos do governo chinês mais fortes, né? Que é a grande esperança, é o que o mercado asiático está se pendurando para poder justificar quando tem movimentos aí de alta. Mas a princípio, hoje de madrugada as bolsas fecharam mistas, só com uma bolsa de Hang Seng lá em Hong Kong com uma leve alta bem pouco expressiva. Mas o cenário de hoje literalmente está com um foco grande aí no cenário europeu, o que acaba gerando um otimismo para as bolsas que vão abrir, como a nossa agora do Brasil, agora às 9 horas da manhã. Aqui no Brasil a gente vai ter aí a divulgação das vendas no varejo, bem importante observar esse dado, porque com mais forte virem as vendas no varejo, pode gerar mais pressão inflacionária futura aí, e pra gente a inflação não é bom, né, no cenário atual. E nós tivemos aí o Diogo Gillen, que é um dos diretores do BC, ele reforçou que o ritmo de cortes não deve aumentar, ele deve se manter o mesmo ali, e até que eles tenham mais confiança aí no processo desinflacionário aqui no Brasil. Mas é isso, pro cenário de hoje nós temos sim um otimismo agora para a abertura de alta para a bolsa e queda para o dólar aqui no Brasil.